Boa noite, amigos que nos acompanham todas as quartas-feiras em nossas redes sociais, nossos estudos bíblicos, que é uma reflexão da palavra de Deus, em 15 minutos. Nós agradecemos a você que tem estado conosco. Convidamos que você possa também continuar nos acompanhando e convide outras pessoas para acompanhar o estudo da palavra de Deus. Hoje a meditação dessa quarta-feira estará em Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 10. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 10. Se você tem Bíblia, pegue sua Bíblia e também acompanhe a leitura bíblica. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Pai, tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite através do teu servo, abençoando todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra. Senhor, meu Pai, que eles entendam e possam aplicar em suas vidas, que haja conversões de almas para o teu reino, reconciliações, consagrações de vidas. Nós pedimos no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a consciência humana, tá? A consciência humana. A consciência, né? A consciência, sem o conhecimento de Deus, ela é enganosa, né? A consciência humana, ela é enganosa. Ela se torna enganosa quando ela deixa de ter o conhecimento de Deus. No versículo 5, a Bíblia nos diz isso: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, isso por quê? Porque ela age totalmente pela razão. A consciência, ela age pela razão humana. E o que é então a razão humana? A razão humana é a capacidade da mente humana que permite chegar à conclusão a partir de suposições ou premissas. Então a razão é essa conclusão da capacidade, né, da mente humana, em que ela permite chegar a uma conclusão a partir de uma suposição ou premissa. Tem a sua suposição, ela supõe que aquilo ali seja verdadeiro, né? Então a razão, ela é limitada, ela é falível e não se une à fé. A razão não se une à fé, ela é limitada e ela nem sempre anda com a fé. Bem, mas a Bíblia nos diz que o povo de Deus deixou de confiar em Deus e passou a confiar no homem como solução para todos os problemas da vida. Como a consciência do homem engana, tirou Deus do meio, né? Tirou Deus da sua companhia, da análise dos seus problemas, como resolvê-los, e achou que poderia resolver isto sem Deus. Por isso, o povo de Deus foi enganado. Lembrando que o povo de Deus, que o povo de Israel é gente como nós. O crente é uma pessoa humana, falível. Então, isto, agir pela razão desde o princípio. Eva também agiu pela razão. Ela confiou na sua capacidade de raciocínio, e ela chegou à conclusão de que Deus não estava correto, de que a árvore da vida era importante, dava sabedoria, e essa árvore da vida, ela deveria ser temida e desejada. Então ela desejou aquela árvore da vida. Essa foi a premissa de Eva. Essa foi essa suposição dela que estava correta. Mas no final ela viu que isso não era verdadeiro.
Então a consciência, ela não aceita as coisas espirituais. A consciência humana não aceita as coisas espirituais. Ela fica longe das coisas de Deus. E a Bíblia diz então: maldito o homem que tem o homem como seu braço forte e não Deus. Maldito o homem que tem o homem como seu braço forte, como aquela pessoa que é capaz de resolver tudo em sua vida. O homem falha, o homem é limitado e Deus não é limitado. Então a consciência é enganosa. A consciência também, ela é perversa, tá? A consciência, ela é perversa, diz a Bíblia. Ela está em seu estado corrompido. No versículo 9, ele mostra por que ela é perversa, porque ela está no seu estado corrompido, da natureza humana caída. Então ela se inclina ao pecado desde o momento em que o homem, ele nasce. O Salmo 51:5, o salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então o homem já nasce em pecado. Mesmo uma criança que ela não tenha conhecimento do pecado, ela ainda não conheceu o pecado, ela não sabe o que é pecado, mas ela já tem a natureza pecaminosa. Não é responsável pelos seus atos, porque ela não sabe fazer a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Uma criança recém-nascida, uma criança novinha, até que ela entenda isso. Então a Bíblia está mostrando aqui, e o salmista nos diz que essa consciência, ela deixa o homem contrariado. É isso que ele nos mostra. E então a consciência, ela aprova conclusões de que algo está bom e às vezes pode estar errado. A consciência, ela diz que algo está errado, às vezes pode estar bom, e às vezes ela acerta, ela está correta, mas nem sempre a consciência humana está correta. Então a consciência, ela é perversa porque ela não busca a direção de Deus, por isso não aceita as coisas de Deus, e é por isso que ela erra, né? Então o homem diz que não há Deus, e ele diz assim, a consciência humana diz não há Deus. Mas por que ele diz que não há Deus? É porque ele quer fazer o que ele quer. Ele faz o que ele julga de certo ou de errado. E se ele fizer errado, então a consciência dele diz que ele não está fazendo algo errado. E então não existe um Deus para dizer para ele que aquilo ali está errado, com que seja o parâmetro para ele, ou seja o modelo para ele. E por isso, como não tem ninguém para dizer para ele, olha, você fez algo errado, então o que acontece? Ele diz não há Deus, mas é o medo de olhar e estar diante de um Deus vivo, justo, que está condenando o que ele está fazendo errado, e a consciência dele dizer para ele, você está errado. O homem não consegue mudar a consciência por si mesmo. Por quê? Porque ele é um pecador, ele não consegue mudar a consciência dele por si mesmo. O homem não é capaz de conhecer a consciência. O homem não é capaz de conhecer na sua essência a sua consciência. Então a pergunta é, quem conhece a consciência do homem, o coração humano? Quem conhece? Aqui a Bíblia está falando da consciência humana. Quando ela fala aqui do coração, ele diz, o coração humano, está falando da consciência humana. Então, o homem não conhece coisas mais profundas da sua consciência. Isso por quê? Porque ele é finito. Então, aquilo que é mais profundo da sua consciência, ele não conhece. O homem é finito, é criatura de Deus. E somente Deus pode conhecer a mente humana. Somente Deus pode conhecer a consciência humana, porque a consciência humana foi Deus quem fez. Deus, ele é onisciente. Então ele sabe o que o homem pensa. Ele vai no profundo do homem, vai lá na mente humana, e ele sabe o que o homem está pensando. Jesus deu exemplo disso. Os fariseus faziam coisas, estavam falando no seu íntimo, e ele então dizia para eles, vocês estão pensando dessa maneira, e eles não tinham falado, mas Jesus sabia. Também ele disse isso aos discípulos, que o discípulo estava pensando coisas em relação a Cristo, em relação à sua partida. Então, Pedro também não imaginava que a consciência era tão desconhecida para ele, e a consciência enganou Pedro. Ele não imaginava isso, né? Ele negou o seu mestre, ele não conhecia a si mesmo e nem o futuro. Você já viu, alguma vez você diz assim, puxa, mas como é que eu fiz isso? É capaz, você diz, eu não me conheço, não estava me conhecendo, fiz isso. Ou como é que alguém faz isso, né? Então você se decepciona com você mesmo, pode se decepcionar, ou você se decepciona com alguém, porque você não conhece a consciência humana. O Pedro, ele imaginava
que a consciência humana, a consciência dele, não o enganaria dessa maneira. Mas, meu amigo, meu irmão, a consciência, ela engana. Ela nos leva, muitas das vezes, a tomar decisões que desagradam a Deus e que levam você para caminhos tortuosos. Então, Jesus despertou a consciência de Pedro por meio de um animal. Ele despertou a consciência de Pedro através do animal. Depois da ressurreição, Cristo vai despertá-la pessoalmente. Então, quando passa tudo isso, passou a crucificação de Cristo, ele ressuscitou. E um dia ele estava lá à beira-mar com os discípulos. Ele chegou, os discípulos estavam todos ali, e Jesus chegou por último. E aí, imaginando, me lembro de um escritor, estava lendo o livro, e ele dizia assim, Jesus chega pela partezinha da tarde, e ele então conversando com os discípulos, ele chama Pedro assim, em particular, diz, Pedro, vem cá, vamos conversar aqui. E saiu conversando com Pedro, com a mão no ombro de Pedro, e disse, Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro disse, sim, Senhor. E ele disse, então apacenta minhas ovelhas. Perguntou 3 vezes a Pedro, e Pedro se entristeceu. Aí ele chamou a Pedro a atenção, despertou a consciência de Pedro, de que ele havia no passado negado o seu mestre, mas que o mestre estava lhe dando grande oportunidade para ele seguir o mestre, e que o mestre não havia desprezado. Então, ele sabia da sinceridade do amor do mestre. Agora ele estava olhando e vendo, cara a cara, olho a olho, da sinceridade do seu mestre, e quanto ele foi infiel para com o seu mestre. Cristo ainda hoje desperta a consciência do homem e de seus atos pecaminosos por meio da pregação do Evangelho. Assim como ele despertou Pedro por meio do animal, hoje Cristo está despertando a consciência humana através do Evangelho, da pregação, mostrando como é que está o homem. Basta somente o homem ouvir, porque a Bíblia diz que o homem, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então é ouvindo a palavra de Deus que a consciência do homem é despertada, e então ele vai encontrar a verdade que é Cristo, e ele vai reconhecer seu estado de pecaminosidade. Aí é quando ele vai analisar, olhar para si e vai dizer, mas eu estou enganado, eu sou meu maior inimigo, eu estou indo para caminhos errados, eu preciso de Jesus para que ele possa dirigir a minha vida, para que a minha consciência possa cada dia buscar o seu mestre. Então, o nosso objetivo é que a tua consciência, amigo, a tua consciência, ao ouvir a voz de Deus, seja despertada do pecado e você ouça a palavra de Deus. Que a tua consciência, ela possa ser tocada pela palavra de Deus e você possa obedecer a palavra de Deus. Que a tua consciência se submeta a Deus e confie em Deus como seu guia. Confia no Senhor, que Ele pode te guiar e Ele jamais falhará. Então você vai andar seguro em toda a sua vida, porque você vai confiar no Senhor, porque você vai ter depositar a tua confiança em Deus e não no homem, não na tua consciência. Portanto, coloca a tua consciência diante de Deus, para ela ser despertada pela palavra de Deus, que Deus possa despertar você para a vida que você leva e para esse Deus tão maravilhoso, que um dia há de julgar toda a humanidade, que hoje Ele está te dando essa grande oportunidade, Ele está despertando você, chamando você para viver com Ele, pois um dia a tua consciência vai te acusar, quando um dia você estiver na eternidade sem Ele, e ela vai dizer, você ouviu, é quando a pessoa diz assim, eu ouvi quantas vezes a palavra de Deus, mas eu não quis. É a tua consciência despertando você mais tarde demais. Vamos orar. Pai, a tua palavra, ela foi meditada nesses poucos minutos, mas ela é poderosa para transformar vidas. Ela é poderosa, Senhor, para fazer essa mudança total na vida do ser humano e despertar a consciência humana do seu pecado e voltar-se para Ti, Senhor. Te pedimos Tua graça, venha despertar aqueles que outrora te serviam, mas hoje já não estão mais te servindo. Traz-os de volta para o Teu aprisco, e aqueles que ainda não nasceram de novo, hoje possam, Senhor Deus, ouvir a Tua voz e arrependerem-se dos seus pecados e aceitar a Jesus como Salvador de sua vida. Nós pedimos Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém.